Vamos lá? Gênesis. Vamos ficando de pé, por favor, conforme você for encontrando. A partir do capítulo 30, a partir do verso 1. Olhe do seu lado aí e divida com seu irmão, nesse momento, o texto bíblico. Todos acharam? Todos acharam? Não tem dificuldade, né, irmãos? Então vamos ler. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário, morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. E Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu-lhe o nome de Naphtali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que eu sou feliz. E lhe deu o nome de Asser. Nos dias da colheita do trigo, Rúben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me alguma das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras do meu filho. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia e ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho. Disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque dei 6 filhos. Ela lhe deu o nome de Zebulon. Depois disto, deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Amém, igreja? Quanto filho? Amém, meus amados? Quanta criança foi gerada aí. Mas amém. Glória a Deus. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Eu queria que você, aí no seu lugar, você orasse ao Senhor. E você falasse a Deus que você precisa muito ouvir a voz dele nessa manhã. Que você saiu da sua casa para ouvi-lo. E que você precisa que ele fale. Então, diga isso a ele agora. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Deus de amor, eu me uno à oração do teu povo, da tua igreja, que ora para que o Senhor fale. E esse é o meu maior desejo e o meu maior temor, Deus. Porque eu não tenho nada para falar aqui para eles. Se eu falar agora, Deus, nada vai acontecer. Mas eu oro a Ti e peço que o Senhor agora fale
no meio da tua igreja. Que o Senhor use a minha vida, que eu seja apenas uma voz aqui proclamando a tua palavra, e que este povo seja confrontado, edificado, exortado, consolado pela tua palavra neste dia. E toda a tua igreja diz, pode sentar. O título dessa pregação de hoje é A Luta de Raquel. A luta de Raquel, irmãos, você vai acabar entendendo que é a luta de todos nós. Todos nós, conforme eu for ministrando, você vai conseguir compreender que luta foi essa. E o que é interessante a gente olhar, eu quero que deixe o texto aberto aí já, porque Raquel, no versículo 1, né, está escrito, quando Raquel viu o que, meus irmãos? O que está escrito aí no seu texto? Que ela não dava filhos a Jacó. Veja uma coisa. Isso virou um drama na vida dela. Isso virou um problema muito sério. E isso despertou vários sentimentos na Raquel. Mas para que você compreenda a história dela, nós tínhamos que voltar um capítulo. O capítulo 29 vai mostrar o momento em que Jacó chegou fugido, né? Você sabe da história de Jacó. Ele enganou o irmão e o irmão o jurou de morte. Ele teve que fugir da casa do pai, chegou na casa do tio. E ali a gente já sabe que houve aquele encontro. Raquel, uma pastora de ovelhas, e ele se apaixona pela prima. Raquel é sua prima. E a palavra de Deus diz que o tio recebe de uma forma muito feliz. E aí o tio percebe que ele vai ficar lá e o tio faz uma proposta para ele. Fala, você não vai ficar aqui trabalhando para mim de graça. Vamos combinar um salário para que você trabalhe para mim. Só que um mês depois da chegada de Jacó na casa do tio, ele já estava encantado por Raquel. Ele já amava, diz o texto bíblico isso. Ele amava Raquel. E por amar aquela mulher, todo mundo sabe o que foi que ele fez. Ele se dispõe a trabalhar. Quanto tempo? 7 anos. Para ter aquela moça. Para se casar com ela. O sogro, né, ia falar o genro, concorda, mas a gente já sabe que havia um interesse escuso por trás da intenção de Labão, porque na verdade, depois dos 7 anos, quando chegou no momento do casamento, o sogro trocou as filhas e colocou no lugar da Raquel a Lia. E aí quando Jacó se levantou de manhã, viu que não era a Raquel, foi cobrar o sogro, e o sogro disse, agora, querido, está feito. Faz o seguinte, trabalha mais 7, cumpre a semana de lua de mel dessa, e aí eu te dou a Raquel. E o que foi que Jacó fez? Aceitou, porque ele amava a Raquel, irmão. Raquel, nós podemos chamar ela de a amada. A palavra de Deus mostra isso para nós. Só que o que é interessante é que no capítulo 29, está com a Bíblia aberta, abra comigo aí. Lá no versículo 30, diz que Jacó teve relações com a Raquel. Só que ele amava mais a Raquel do que a Lia. Talvez ele não tivesse nenhum tipo de sentimento pela Lia, meu irmão. Mas ele nutria um amor muito grande por Raquel. No versículo 31, quando o Senhor viu que a Lia era desprezada, o que aconteceu? Hein, igreja? Ela passou a ser fecunda. Quantos filhos a Lia deu para Jacó, irmãos? Quem sabe? 6 homens e uma mulher. Dos 12 filhos que Jacó teve, metade deles são filhos
da Lia, ainda que 2 sejam filhos da escrava. Mas a gente sabe que naquele tempo era socialmente aceito que uma mulher que não pudesse dar filhos ao marido desse a sua serva. Lia, mas pastor, alguma coisa errada. Lia deu 4 filhos para o Jacó antes. Sim, ela deu 4 filhos antes. Só que ela achou que não tenho mais filhos para dar, não consigo mais dar filhos. Então pegou a sua serva, Zilpa, e deu para que ela gerasse filhos. Mas o que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus vai nos mostrar, do versículo 32 até o 35 do capítulo 29, nós vamos ver a fecundidade, a facilidade da Lia em ter filhos. E eu acredito que você conhece histórias assim. Mulheres que com muita facilidade engravidavam ou engravidam, e outras que infelizmente, não é verdade? Não tem essa facilidade. Não tem, amém, assim, né? Não é tão fácil. Teve que, né, que eu diga a nossa querida irmã Letícia, que está aí para algum tempo, mais alguns dias, está com o Antônio nos braços. Mas só a Letícia sabe, e ela deu testemunho no culto de ação de graças, a dificuldade que foi. Que para algumas, talvez, que a ouviu, disse assim, eu não sei o que é isso, porque era só respirar que engravidava. Já viu isso? Né? Não, aquela lá respira, está grávida. Amém? Ou encostou, já está grávida. Então, o que nós vamos ter são 2 irmãs, que uma tem uma facilidade muito grande para engravidar, e outra, capítulo 30, abra comigo lá, versículo 1, ela identifica um problema. A palavra de Deus diz, Raquel viu que não dava filhos a Jacó. Então, o que eu quero dizer para você? Raquel, ela era amada, sim ou não? O que Lia não era. Mas ela era, porém, amada, porém, estéril. Uma não é amada, mas é fértil. Mas a outra, amada, ao tal ponto do homem trabalhar 14 anos por ela. E agora você consegue imaginar a ansiedade de Raquel, irmãos? Você consegue entender? E aqui eu vejo um pouquinho da mãe de Samuel, a Ana. Você lembra da mãe de Samuel? Ela também não dava filhos. Ao passo que a outra já não tinha bastante filhos, a Penina. E aí o que diz a palavra que o Eucana, um dia o Eucana viu a Ana chorando. E ele perguntou para ela, mas eu não te sou melhor que 7 filhos? Porque eu te amo. Tudo bem, a outra me deu muitos filhos, mas é a você que eu amo. Só que um homem não vai entender a cabeça de uma mulher. Principalmente naquela época, onde a função principal de uma mulher era gerar filhos. Sim ou não, irmãos? Então, o que eu quero que você compreenda aqui, a gente pensar, é nesses mistos de sentimentos que assombraram o coração de Raquel. Porque ela sabe que é amada, mas aí aparece a irmã grávida. E aí a irmã dá o primeiro filho. E ela nada. E aí, um pouco depois, a irmã gravida de novo. E ela nada. Mas ela é amada. Mas ela é estéril. E aí, na terceira vez, a irmã engravida de novo. E ela nada. E aí vem o que, igreja? A 4ª gravidez. E ela nada. Você pode imaginar quais foram os sentimentos que assolaram o coração da Raquel? E eu queria pensar nisso com você nessa manhã. Eu acredito que o primeiro sentimento que Raquel teve, irmãos, foi a insegurança.
eu vou perder o meu marido. Todo esse amor que ele sente por mim, será que vai ser capaz de resistir à minha infertilidade? Entenderam isso? Amém, igreja? Será que todo esse sentimento que ele nutre por mim, todo esse amor que ele tem por mim, esse desejo de me ter, trabalhou 14 anos para o meu pai, que era um enganador. Labão, meu irmão, não valia nada. Mas, ainda assim, o Jacó se submeteu a tudo esse trabalho por causa. Então, eu acredito que o primeiro sentimento é a insegurança de: será que ele vai continuar me amando? E não somente isso, mas também a palavra de Deus diz que ela nutre pela irmã um sentimento nada nobre, irmãos. Diz aqui o texto bíblico que ela sentiu o que da irmã? Versículo 1, ciúmes. Essa palavra no hebraico, sabe como é que ela poderia ser traduzida também? Como inveja. Ela se sente ameaçada. Amém, irmãos? Alô, igreja? Ela se sente ameaçada. Ameaçada de perder o amor do marido. Ameaçada pela irmã que está tendo filho, um atrás do outro, e ela não consegue, ela sente ciúmes dessa irmã. Sua irmã se torna uma concorrente. A irmã se torna uma concorrente pelo amor do marido. Ele pode amá-la mais do que a mim. Entenderam isso? Segundo sentimento, frustração. A frustração grande toma o coração de Raquel. E o que ela faz? Quando ela se sente frustrada, vamos de novo no versículo 1. Raquel viu que não dava filhos. A sua reação é ter ciúme da sua irmã. E a segunda reação dela é responsabilizar o marido por isso. Amém, igreja? Amém, irmãos? A segunda reação dela, frustrada, ela procura um culpado. Frustrada, ela procura a razão do seu vexame, da sua vergonha. Ela responsabiliza o marido, porque, afinal de contas, ele está fazendo na irmã dela o quê? Filhos. Então, o que dá para acreditar é que provavelmente o pensamento da época é que a mulher estava ali. Quem tinha que fazer o filho? É a igreja. É o marido. Eu estou aqui. É natural que toda mulher engravide. É natural. Então a culpa é sua. Você não está fazendo filhos em mim. Então ela responsabiliza. E o terceiro sentimento ela se sente pressionada, irmãos. Ela se sente tão pressionada que ela procura uma solução pragmática para o seu problema. O que era socialmente aceito? Uma mulher que não pudesse dar filhos ao seu marido poderia lançar mão da sua serva, fazer com que no lugar dela aquela mulher gerasse filhos. Tanto é verdade que no texto que nós lemos, Raquel diz o seguinte: deite-se com ela, para que ela gere filhos no meu lugar, e eu terei o filho dela nos meus braços. Ou seja, você vai gerar no meu lugar. O que é isso? Uma solução pragmática, irmãos. Uma solução pragmática para o problema. Eu estou me sentindo pressionada, eu preciso dar fruto, eu preciso mostrar para as pessoas que eu também sou fértil, mas eu não sou, na verdade. Então eu vou pegar a minha empregada e ela vai gerar. Então ela procura uma solução pragmática para disfarçar a sua deficiência. Entenderam isso? Então eu quero revisar com você. Insegurança, frustração e pressão. São esses 3 sentimentos que a gente pode identificar através dessa história. E eu fico pensando, irmãos, na responsabilidade que ela jogou.
que ela jogou. Sabe o que é interessante, irmãos? Quando a gente olha para Raquel, como Raquel se parece com a gente? Ou como a gente se parece com Raquel? A gente está sempre responsabilizando alguém. A gente está sempre, irmãos. Isso é Adão em nós. Entende isso? Amém, irmãos? Vocês estão hoje meio... Amém, igreja? O que você falou? Veja só. Estão com sono? Veja bem. A gente olha para Raquel e a gente vê Raquel culpando o marido, responsabilizando ele. Eu não sou mãe por sua causa. E responsabilizando a serva. Você vai fazer com que eu seja mãe. Mas ela não assume. O que é interessante é, ela identifica o problema. Identifica ou não identifica? Vamos ler de novo? Versículo 1. Raquel viu que não dava filhos. Ou seja, problema identificado. Mas responsabilidade não assumida. Problema identificado, problema apontado, mas não tem a humildade de assumir aquilo. Ela está procurando terceiros. A culpa é do marido, é a serva que tem que fazer. E como eu falei para você, que responsabilidade ela coloca sobre eles. Dê-me filhos! É como se ela falasse para ele, reverta a minha vergonha. Reverta a minha humilhação. Eu não sou mãe por sua causa. Mas ela responsabiliza ele. Sabe qual que é o famoso, igreja? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Amém? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E aí, sabe o que é interessante a gente olhar? A reação de Jacó. A Bíblia diz o quê? No versículo de número 2, que Jacó ele ficou como, igreja? Ele ficou irado. Ele teve um momento ali de explosão com ela. Será que eu estou no lugar de Deus? Será que agora eu sou Deus que te impediu de ter filhos? A reação de Jacó é muito interessante porque ele, de alguma forma, pastor, ele está culpando Deus. Não. Ele está tentando trazer aquela mulher ao momento de lucidez e dizer para ela, veja só, o seu problema não é comigo, querida. Seu problema é com Deus. Quem entende isso? Diga amém, Jesus. É Deus. Não sou eu que estou te impedindo de ter filho, até porque eu já tive 4. Até porque já tem 4, o problema não está comigo. Então, é como se Jacó estivesse falando para ela, olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Então, amado, só que, o que a Raquel faz, igreja? Ao invés de Raquel orar e buscar a Deus para diminuir aquele seu vexame, como eu falei para você, ela procura uma solução pragmática. Ela dá a empregada para conceber filhos no seu lugar. Só que, como eu falei para vocês, essa solução socialmente era aceita. Só que no versículo 22, igreja, vamos lá comigo, do capítulo 30, há uma grande mudança. Enfim, aqui no capítulo 30, no versículo de número 22, nós vamos ver, e a palavra de Deus vai dizer a mim e a você, Deus, o que, igreja? É, igreja? E ouviu-a e a fez. Quando é que a chave muda, igreja? Quando é que a chave muda? Quando ela está escrito. Vamos ver aqui de novo. Deus o quê? O que vem em seguida?
ouviu-a. Quando é que a chave muda? Quando ela ora. Quando ela ora. Porque se está escrito ouviu-a, é porque ela orou. E o que eu quero falar com você nessa manhã, meus irmãos, eu não, mas o Senhor, Ele trouxe você aqui nesse dia, é para a gente pensar em algumas coisas e como é que a gente pode aprender com Raquel. Porque muito semelhantemente a Raquel, igreja, a gente também vive a luta dela. A luta de sermos muito amados por Deus, porque se nós estamos aqui hoje, adorando ao Senhor, e o nosso coração está cheio de gratidão, sabe por quê? Porque nós somos troféus da graça, do amor e da compaixão de Deus. Assim como Raquel era muito amada pelo seu marido, nós também somos muito amados pelo nosso Salvador. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, irmãos, quem de nós já não nos sentiu inseguros com relação ao amor de Deus por nós, por causa das nossas deficiências ou dificuldades? Entenderam isso? Quem de nós aqui? Muito semelhantemente a Raquel, a gente passa a viver no meio da igreja, no meio dos irmãos, começa a aprender que nós temos que refletir Jesus, que nós temos que parecer com Cristo, e a gente começa a procurar em nós frutos, e a gente começa a não encontrar, pelo contrário. Só que a gente olha do lado, e a gente começa a ver que outras pessoas, aquilo é tão fácil para ela. Muito semelhantemente a Raquel, há momentos da nossa vida que nós identificamos o nosso problema. Nós identificamos a nossa dificuldade. Nós identificamos a nossa fraqueza. Nós olhamos para o Evangelho, olhamos para a palavra e não vemos aquilo em nós. Não conseguimos identificar aquilo em nós, porque a palavra diz que o fruto do Espírito é amor. E a gente olha para a gente e a gente não vê tanto amor. O fruto do Espírito é longanimidade. Como nos falta longanimidade. A palavra de Deus diz que o fruto é benignidade. Como nos falta benignidade. Como nos falta temperança. Como nos falta domínio próprio. Só que a gente olha do lado. E para aquela pessoa parece que é tão fácil. Sim ou não, igreja? Entende isso? A gente olha e fala, como é que pode? Para mim é tão difícil ter paciência. E eu olho para aquele irmão e para aquela irmã assim, ele é tão paciente, é tão natural, é tão, sabe, parece que ele não força, parece que ela não força, é uma coisa assim tão natural. E a gente começa a se sentir inseguros. Como eu falei para você, primeiro com relação ao amor de Deus, por causa dessas deficiências. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que apesar das suas deficiências e das suas dificuldades, Ele ama você. Sabe por quê, igreja? Porque Ele nos amou, sendo quem nós éramos, e não quem seríamos. Entenderam isso que eu estou falando? Jacó não amou a mãe dos filhos dele. Jacó amou Raquel. E é isso que eu quero que você compreenda. Que apesar das suas deficiências, apesar de você talvez não ter toda a paciência que você queria ter, que você deve ter, porque você é um cristão, a mansidão que você não tem, a benignidade que você não tem, o amor que você não tem, o domínio próprio que você não tem, não se sinta inseguro diante de Deus, porque Ele ama você. Amém? Pastor, Ele ama você. Porque Ele, como eu vou repetir, Ele não ama o que você seria. Ele ama quem você é. E isso precisa consolar o seu coração nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Queridos, Deus, Ele não tem um pensamento platônico. Como assim, pastor?
Qual que é o pensamento platônico? Há o real e o ideal. Né? Mundo platônico, pensamento Platão é esse. As coisas da realidade, mas o ideal é muito melhor. Então Deus olhou lá para o Alessandro e Deus olhou e viu lá na frente o Alessandro, olha como ele vai ser, olha isso, aquilo, então eu vou. Não! Deus não tem esse tipo de pensamento. Deus amou o ideal. Amém? Quer dizer, Deus não amou o ideal do Alessandro. Ele amou o real do Alessandro, mesmo com todos os seus pecados e as suas dificuldades. Posso ouvir amém da igreja? Seu amor, sua graça, seu poder hoje em nós, irmãos, é que nos transforma de glória em glória na própria imagem do seu Filho. Posso ouvir amém dos irmãos? É o seu amor, igreja. Segunda coisa, é que muitas vezes nós também sentimos a mesma frustração que a Raquel sentiu. A frustração, como eu falei para você, e quando nós estamos debaixo desse sentimento, irmãos, quando nós deixamos que esse sentimento tome conta do nosso coração, sabe o que vai acontecer? Nós vamos à caça às bruxas. Nós vamos começar a caçar culpados para nos livrarmos da carga. Aí, o que acontece? Escute, a gente identifica, vou colocar aqui, que é o exemplo mais clássico, não ter paciência. Pessoa iracunda. Pessoa que se ira com facilidade. Que qualquer coisa que saia daquilo que ela planejou, daquilo que ela quer, ou daquilo que ela acha. Se não explode, deixa bem claro, evidente com ações. Tem alguém na frente dela na fila, a pessoa demora muito, ela já fica atrás. Quando a gente se deixa dominar pela frustração, porque a gente sabe que nós não deveríamos ser assim. Porque um dos frutos do Espírito é a longanimidade. Amém, igreja? E longanimidade é paciência. A gente se sente frustrado. Se sente ou não se sente? Irmão, quantos aqui podem reconhecer nessa manhã, fazendo um exame da sua vida, e vendo, identificando, isso aqui não, nem isso, isso aqui está melhorando. Aqui está, pessoa, aqui já é uma outra pessoa. Isso aqui, estou lá atrás ainda. Quantos podem fazer esse reconhecimento na sua vida, igreja? Só que aquilo que eu falei para você, se você se deixar dominar pela frustração, você vai começar a dizer assim, eu não sou assim por sua causa. Eu não sou assim. Eu só não sou mais paciente por causa da, né? Mas também, né? Com um pai desse, como é que eu posso ser alguém amoroso? Mas, né? Se você, ou então olha para o marido e fala assim, se você fosse mais isso, ou para a mulher, se você fosse mais isso, então eu seria menos. Porque é assim que a gente faz, igreja. É dessa forma que a gente age. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos assim, irmãos. Ou não somos assim, infelizmente. Sabe por quê? Porque mesmo salvos, nós ainda temos que lidar com os efeitos do pecado na nossa vida. Entende isso? Entende isso ou não? Então pare de caçar culpados. Se responsabilize pelas suas deficiências. Você seria mais assim se você tivesse um marido mais assim. Se você tivesse um pai mais assim. Uma mulher mais assim. Você é isso porque você está lutando com os efeitos do pecado. Aí eu pergunto para você, a luta de Raquel é a nossa luta ou não é? É a nossa luta.
É a nossa luta. Então, veja bem, e eu quero aqui falar para você isso. Nós estamos num processo de santificação, irmãos, do Espírito Santo. Amém, igreja? Nós estamos passando por um processo. Terceira coisa, meu irmão, que isso é muito comum também acontecer, é a questão da pressão. A Raquel se sentiu pressionada, e então ela procurou uma solução pragmática e rápida para o seu problema. E essa pressão, escute, agora ouça bem, muitas vezes, sabe onde essa pressão acontece na nossa vida, irmãos? Para que a gente dê fruto. Sabe aonde? No ambiente religioso. Um lugar, talvez, aonde um cristão mais sofra pressão para dar um fruto que para ele, que para alguns é bem fácil, né? Por exemplo, você vê a irmã Helena, vamos colocar aqui a irmã Helena na Berlinda agora. Irmã Helena, ai, eu não consigo ver a irmã Helena alterada, tendo uma explosão de ira. Ah! Não é verdade, irmãos? E vê ali. E aí você tendo que lidar com aquele turbilhão dentro de você, porque você é aquele vulcão. Aí você olha, irmã Helena, Jesus. Então, o lugar que a gente talvez sofra mais pressão é no ambiente religioso. É dentro da igreja. Sabe por quê, igreja? Porque nós não sabemos lidar com as deficiências uns dos outros. Nós temos uma ideia de que a igreja é uma colônia de gente perfeita. De que a igreja é, como eu falo para vocês, o mundo fantástico de Bob. E aí a gente não sabe lidar. E aí a gente vê um irmão que é mais assim, como a irmã Helena. E aí a gente vê outra irmã que é o contrário, é iracunda, é vulcão. E aí a gente fala, nossa, credo, nem parece que é crente. Meu Deus, vou orar por você, viu, irmã? Vou orar, ou então até se afasta, porque eu sou amigo da Helena. Daquela irmã, muito iracunda, muito sem paciência. E é assim que a gente vive, igreja, infelizmente, né? Mas fulano deveria ser mais assim, mas Beltrano tinha que falar assim, mas Ciclano tinha que ter mais isso. Ou, irmãos, ou a gente sofre a pressão do outro ou a pressão de nós mesmos. Entende isso? Às vezes nem é do outro. Às vezes nós mesmos nos cobramos e temos que nos cobrar. Você entende isso? Porque nós fomos chamados para dar fruto. Jesus tem que ser formado em nós. Então, além do ambiente religioso, às vezes, nos cobrar, nós também somos algozes de nossa própria vida. E aí a gente procura soluções pragmáticas, superficiais, como Raquel. Só que, igreja, qual que é o problema? A Raquel deu a Bila para a Jacó ter relação e ter um filho. Teve o filho? Alô? Teve o filho ou não teve? O que mudou dentro da Raquel? O que é que mudou dentro da Raquel? Ela continuou. Agora ela tinha um filho dentro nos braços. Mas ela continuava. Cuidado, irmãos. Cuidado com esses evangelhos mágicos que aparecem por aí oferecendo coisas mágicas. Que se você participar disso, ou participar daquilo, ou for para aquele lugar, ou fizer tal coisa, você vai ser liberto imediatamente, instantaneamente as coisas vão acontecer na sua vida. E aí, sabe o que pode acontecer, meu irmão e minha irmã? Pode até acontecer. Porque você olhava para Raquel e ela estava com o filho nos braços, sim ou não? Mas era dela? Dentro dela?
Como é que ela continuava? Estéril. Hoje, irmãos, há muitos evangelhos por aí sendo pregados que não atingem o mais profundo do teu interior, porque é ali que tem que haver a mudança. Amém, igreja? Não é superficial, meu amado e minha amada. Não é superficial. Veja bem uma coisa. Hoje está muito em voga. Eu quero aqui chamar a sua atenção. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a pensar, a Raquel, para se sentir justificada, então encontrou uma solução pragmática. A minha serva vai dar filhos para o meu marido. Sabe qual é a solução que hoje muitas pessoas estão encontrando para justificar as suas deficiências, irmãos? Temperamento. Hoje, esse negócio de temperamento tem entrado dentro das igrejas. E aí eu vou te falar uma coisa, irmãos. Quando você psicologiza o pecado, você não vai mortificá-lo. Você vai procurar tratamento. Ué, sim ou não? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Entendeu ou não? É temperamento. Não, eu sou assim porque eu sou colérico. Eu sou assim, meio devagar, porque eu sou fleumático. Eu sou assim, meio triste, porque eu sou melancólico. Eu sou assim, meio explosivo, porque eu sou sanguíneo. Então, é o meu temperamento, é a solução contemporânea e hoje e aceitável. Sim ou não? Assim como naquela época era aceitável uma mulher, uma serva, gerar filhos para a sua patroa, hoje é aceitável. Os crentes estão aceitando isso, temperamento. Tudo é temperamento, é temperamento. E aí eu falo uma coisa para você: psicologizar o pecado. E aí vai procurar terapia, meu irmão e minha irmã. É aí que a coisa fica complicada. Irmãos, eu quero dizer novamente a vocês: o nosso problema é com os efeitos da queda. E pecado não se trata, pecado se mortifica. Aleluias. Amém, igreja? Repete comigo: pecado não se trata, pecado se mortifica. Amém? E como é que se mortifica pecado? Andando com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi claro quando ele disse: andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Sabe o que falta para a gente, irmãos? É uma vida verdadeiramente com Deus. A gente não entendeu isso. A gente secundariza a nossa relação com Deus, irmãos. A gente ora quando a gente tem tempo, a gente lê a Bíblia quando a gente tem tempo, a gente busca Deus quando a gente tem tempo. E a gente não percebe que isso está colocando, irmãos, o nosso testemunho em questão. Porque Cristo não está crescendo em nós. Entende isso? Nós reconhecemos a deficiência. Só que nós queremos, como eu falei para você, justificar. E aí eu volto a falar para você. Os efeitos da queda é pecado. Pecado não se trata. Pecado se mortifica. E se mortifica andando com o Espírito Santo. Fruto do Espírito, irmãos, não é mágica. É um processo. Nós estamos vendo aqui o nosso abacateiro cheio de abacate. Pendurado de abacate. Mas eu pergunto para você: saiu do dia para a noite aquele abacate ali? Alô? Do dia para a noite nós vimos os abacates prontos? Não. Nós vimos a flor nascendo. Primeiro encheu de flor o abacateiro. Depois foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo. E é isso. Vocês precisam entender que evangelho não é mágica. Que evangelho é processo. Processos, meus irmãos, que invariavelmente começam, sabe aonde? Com um compromisso de oração, igreja. Irmão, o quanto a sua vida está comprometida com a oração hoje? Quanto do seu dia? E não vem com esse papinho para mim de que enquanto eu estou fazendo as coisas, eu estou... Não.
é parar e dedicar aquele momento para Deus. Sabe por quê? Porque esse problema seu só Deus pode resolver. Essa sua deficiência aí que está te incomodando, ou pelo menos deveria te incomodar, não é o teu marido, não é o teu pai, nem teu pastor. É só Jesus que pode fazer uma obra. Processos que começam com oração. Então eu quero concluir aqui essa mensagem nessa manhã, irmãos. Como sempre, fazendo algumas perguntas para vocês. Hoje, o que você reconhece? Pensa aí agora, que é uma deficiência em seu testemunho de fé. Pensa nisso agora. Você confessa que você é um cristão, que você é de Jesus, mas há uma coisa aí na sua vida que você reconhece que é uma falha no seu testemunho de fé. Algo que te entristece, que você olha, que você faz você sentir vergonha. Você tem vergonha. Que você olha, deixa eu te falar uma coisa, que você olha à sua volta e parece tão natural para alguns. Todo mundo sabe, meus irmãos, que minha luta é com relação à mansidão. Eu tenho essa luta e já é de anos. E eu digo isso a vocês. Pastor, eu já vi o Senhor às vezes falar com o irmão de uma maneira, não pense que aquilo para mim é algo que eu faço com alegria. Ou que eu faço, não, Deus sabe. O Senhor sabe. Mas uma coisa que eu tenho vergonha, uma coisa que eu reconheço isso diante do Senhor, meu irmão, só que eu vejo outras pessoas que, meu Deus, como eu admiro. O temperamento. Olha aí. Amém, igreja? O temperamento, né? Quer queira, quer não, existem os temperamentos. Mas não use isso para justificar o seu pecado. Amém? Pecado é pecado. Coloca isso diante de Deus. Mas eu vejo, às vezes, eu me constranjo. Perto de pastores que são tão... Ai, meu Deus, tão mansos. Eu chego a ficar assim, ó. Sinto pequenininho. Meu Deus do céu, como é que pode? Então o que é, irmão? O que é, irmã, que você olha aí, você vê tudo isso? Eu quero terminar dizendo para vocês 3 coisas, irmãos. Que eu estou aqui nessa manhã como Jacó, para dizer para vocês, olhem para o Senhor. Talvez essa pregação está te constrangendo. Porque você está só pensando naquilo que não deveria existir na sua vida e ainda existe. Mas eu quero dizer para você, ninguém é o culpado disso. Não procure culpados. Isso é o pecado na sua vida. Você precisa se render ao Senhor. Você precisa ter humildade e buscar a mortificação disso. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, não se sinta inseguro quanto a isso. Não se sinta insegura quanto às suas deficiências. Lembre-se sempre, você foi, é e será sempre amado pelo o que é e não pelo que você seria. O Senhor te aceitou em Cristo. São os méritos de Cristo que valem para Deus, não os seus. Em segundo lugar, ao invés de você responsabilizar outras pessoas por suas fragilidades, tenha a humildade de reconhecer os seus pecados e buscar arrependimento ao invés de justificativa. Sabe por quê? Porque Jesus foi crucificado justamente pelos seus pecados. Em terceiro lugar, não ceda à pressão. Não ceda à pressão e procure soluções pragmáticas e superficiais que podem mascarar a tua realidade. Amém, igreja? Não faça isso. Porque na primeira provação, sabe o que vai acontecer com a sua máscara? Ela vai cair. Não fica, cai. E aí, meu irmão, se comprometa, sabe com o que, igreja? Com a oração. Você identificou o problema? Então, meu irmão, a partir de hoje, comece a orar por isso. Comece a orar por isso, igreja. Não por ninguém, senão por Cristo Jesus. Para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Se comprometa com
a oração. E nós temos em Jesus, irmãos, o maior exemplo máximo de compromisso, de alguém comprometido com a oração. Nosso Salvador orava. É só você ler os evangelhos. Jesus estava sempre orando, sempre buscando a Deus. Que o Senhor ajude a cada um de nós nessa manhã. Curva a sua cabeça no seu lugar. Comece desde já. Escute, por favor, eu quero pedir que todos aqui curvem a sua cabeça e orem. E que você se comprometa desde já, a orar por essa causa. A orar por isso que você identificou. Ninguém é culpado disso, senão o pecado que ainda habita no seu coração. Leve isso em oração a Deus. Leve isso em oração ao Pai. Coloque isso diante do Senhor. Faça isso. Não espere que eu vá orar por você hoje, não. Porque eu não vou orar por você hoje. Eu quero que você tome responsabilidade das coisas que você reconhece na sua vida que precisam ser transformadas. E que você andou culpando pessoas. Peça perdão. Peça perdão, sabe por quê? Porque você andou culpando gente. Você andou colocando sobre pessoas pressão. Você fez com que pessoas se sentissem mal. Porque você ficou dizendo assim: eu não sou porque você não é, eu não faço porque você não faz, eu isso porque você é aquilo, eu aquilo outro porque você também. Se arrependa. Se arrependa. Aí no seu lugar, se arrependa, meu irmão e minha irmã. Lembra quando às vezes você falou para o teu filho: eu só não sou uma mãe melhor porque você é um filho assim. Eu não sou um pai melhor porque você é um filho assim. Você não é um pai melhor porque você ainda tem um pecado no teu coração. Confesse isso diante do Senhor. Peça perdão a Deus. Eu só não sou um marido melhor porque você também não é uma mulher. Você não é um marido melhor porque você tem que lidar com o pecado no seu coração. Lide com isso. Coloque isso diante do Senhor. Eu só não sou uma mulher melhor porque você é um marido assim, porque você não faz aquilo, porque você é assado. Lide com o pecado no seu coração. Eu só não sou um funcionário melhor porque o meu patrão não coopera. Eu só não dou mais de mim naquela empresa porque o meu chefe, porque o pecado no teu coração tem te pedido. Mas coloca isso diante do Senhor, se arrepende e comece a orar por isso, porque Ele pode mudar todas as coisas. Assim como Ele visitou e Ele ouviu Raquel. E a promessa que nós temos, irmãos, nessa manhã é essa. Escute, igreja, a oração e a promessa é essa. O Senhor fez Raquel fecunda. Ele a ouviu e se lembrou dela. Guarda isso no seu coração. O Senhor pode tirar o teu vexame e tornar naquilo que você é fraco, naquilo que você é fraca, Ele pode tornar você muito fecundo e fecunda, em nome de Jesus. Escute uma coisa: não queira produzir o que você não pode produzir. Você reconheceu aqui alguma coisa, eu não sei o que é, Deus sabe. Não saia daqui hoje para dar um fruto que você não pode ainda. Eu creio que Deus pode fazer você muito fecundo nisso que é a sua deficiência. Mas vai ser um processo. Vai ser, só que deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você tem que estar comprometido com a oração. Não vai ser mágica. É orar, 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 orar. Porque nós somos alcançados pela graça. E é essa graça que vai gerar esse fruto na nossa vida. Amém, igreja?